Agora, eu vou abrir aqui um PowerPoint. Eu queria falar com vocês, né, fechando aí a nossa aula de hoje, a respeito de um escritor bastante importante também para a cultura ocidental, que acaba funcionando aí, inclusive, como o protótipo de um tipo, né, não só de um tipo de construção narrativa, mas de uma perspectiva de vida, né, ou um sentimento de estar no mundo, que é o Franz Kafka, né? O nome dele, né, o sobrenome dele, Kafka, inclusive virou adjetivo, né, em termos aí de construção literária. Assim como a gente tem é, a, o dantesco, o camoniano, nós vamos ter também a expressão kafkiana. Né? E o que é essa expressão kafkiana que vem aí não só do drama pessoal vivido pelo Franz Kafka, mas pela forma de construção das suas narrativas, tá? Então, Kafka, na verdade, ele começa a sua produção antes aí desse panorama que nós vimos agora do Romance de Ideias, tá? Ele morre em 1924, então, quando tudo isso estava estourando na Europa, Kafka já estava falecendo, né? Morreu um escritor que morreu cedo também, né? E deixou uma obra inacabada até certo ponto, porque também era um escritor que escrevia muito, mas deixava as suas narrativas de lado. Né? Então ele começava, às vezes não acabava, não dava um retoque, então muitas obras do Kafka acabaram ficando inacabadas, né? Algumas conseguiram chegar até nós de uma forma mais organizada, ainda que incompletas, outras realmente ficaram ali pela metade e um outro tanto, né, de texto que realmente ele levou com afinco aí a revisão e conseguiu publicar. Mas vamos pensar um pouquinho então nessa figura. Uma expressão, né, uma frase que ele fala aí numa das suas últimas entrevistas, né, e que é bastante representativa do sentido, né, de um grande tema aí da obra kafkiana é esse: existe muita esperança, mas não para nós. Então estamos diante de um autor que vai trabalhar nas suas narrativas, né, nos seus romances, nos seus contos, esse lado desesperançoso da vida. Né? Então essa ideia de um homem posto num mundo voltado contra ele, e esse homem, esse sujeito, vai ser esmagado por esse mundo. A expressão é essa. Então, quem são os personagens kafkianos? São aquelas pessoas que vão ser esmagadas mais cedo ou mais tarde pela vida, pela sociedade, pelos seus semelhantes. Então, essa é a perspectiva de mundo de Kafka. Então, mas não há uma luz no fim do túnel para essas figuras, para esses personagens. Eles são postos ali, são jogados no mundo à sua sorte e enfrentam toda espécie de crise no mundo que ganha contornos aí de absurdo, né? Quase uma realidade fantástica é tão opressor, é tão massacrante esse mundo que se coloca aí diante do homem, que as situações soam para nós como absurdas. Né? Quer dizer, esse homem que vai ser esmagado pela engrenagem social dentro de uma cultura de absurdos. Quer dizer, nós nos deparamos com situações absurdas, humilhantes, que privam aí cada um de nós da sua liberdade e achamos tudo isso tranquilo, tudo isso normal. Então esse é o absurdo da obra kafkiana que eu quero falar aqui rapidamente com vocês. Mas vamos pensar então aí no contexto histórico, né, biográfico. Então, o Kafka nasceu na cidade de Praga, né, então capital da Tchecoslováquia, em 1883, né, aí século XIX. E faleceu vítima de tuberculose em 24, tá? Um daqueles autores, como eu falei, que conseguiu sintetizar aí de forma plena o seu ideal literário, a sua perspectiva literária, ganhando a esse contorno temático do nome, do sobrenome adjetivado. Né? Então, o kafkiano, ele vai se tornar símbolo aí desse universo, né? É a expressão desse universo criado pelo Kafka. Então, o que é o mundo kafkiano? Então, o mundo kafkiano é sombrio. Nele, a lógica que impera sobre a vida é a lógica do absurdo.
como um aparelho burocrático que transforma tudo à sua volta em um pesadelo constante, onde o homem é, cedo ou tarde, vítima de um sentimento de culpa que independe de qualquer motivo real como possível causa. Então, o que é esse universo kafkiano? O que é esse personagem kafkiano? É esse homem, então, jogado nesse mundo absurdo, esse mundo sombrio, em que a lógica vai funcionar realmente como uma lógica de absurdos. Quer dizer, esse aparelho burocrático, esse aparelho do Estado, essa vida do homem posta aí em choque com o Estado, o governo, a sociedade, que vai passar por uma série de absurdos que representam o absurdo da vida moderna, quer dizer, o absurdo da condição do homem em pleno século XX, ainda oprimido, esmagado pela engrenagem social. Então, isso é, de uma forma plena, uma síntese dessa expressão kafkiano, quer dizer, é esse homem diante desse mundo absurdo e que, obviamente, vai ser esmagado por esse quadro aí de absurdos sociais. Tá? Bom, como que o drama pessoal do Kafka interfere aí na sua obra, ou, onde está a raiz desse absurdo da narrativa de Kafka? Então, vamos pensar que Kafka era um judeu que nasceu e que viveu ali num período de crescente antissemitismo. Então, você já tem aí um estigma de você se perceber como pertencente a uma cultura, a uma etnia que é perseguida, que não é vista com bons olhos. Então, a gente vai falar mais para frente de Clarice Lispector, no nosso caso aqui na literatura brasileira, a família de Clarice, ucraniana, de ascendência judaica, também foge da Europa nos anos 20, justamente por conta desse aumento, dessa onda de perseguição aos judeus. E tudo ali nesse leste europeu, estamos falando aqui de Tchecoslováquia, Clarice, Ucrânia, então aquela região da Europa experimenta um período de profundo antissemitismo que acaba deixando marcas, traumas muito profundos nessas figuras, sobretudo aqui no Kafka, que passou a vida toda ali. Então, ele nasce e vive num período de antissemitismo, ele fala e escreve em alemão, uma das línguas, em uma nação cujas línguas oficiais são o tcheco e o eslovaco. Então, quem é Kafka? Ele é um judeu que nasceu na Tchecoslováquia, escrevendo em alemão, que não é a língua oficial. Então, por aí a gente já percebe esse descompasso e esse sentimento de falta de pertencimento que o Kafka experimenta. Então, pouco conhecido na sua terra, até muitas décadas após a sua morte, então também tem esse drama aí de ele não ter tido o devido reconhecimento em vida, recebendo o peso do desprezo do próprio pai, uma relação assim opressora que existia ali dentro da família, ele e o pai, uma relação que chega às raias realmente do absurdo, que o Kafka, o Franz não consegue lidar com isso, ele nunca realmente, de fato, enfrentou esse pai, então aquela figura autoritária, opressora, que o humilha constantemente, que não via com bons olhos a vocação literária do filho. Kafka sentia-se alienado no tempo e no espaço, o que gera nele um senso de enraizamento quase nulo, ou seja, aquela ideia de ele é alguém que não encontrou seu lugar no mundo. Ele é judeu, nascido na Tchecoslováquia, ele escreve numa língua que não é oficial, ele sente o peso dessa tradição familiar, o desprezo do pai, ele não foi reconhecido em vida, então aí a gente entende esse lado opressor, humilhante que a gente enxerga nos personagens das suas narrativas. Então, no seu drama pessoal, o artista exímio observador do seu tempo cria uma obra que é um retrato trágico do ser humano vitimado, aviltado e destruído pela lógica do absurdo que rege a sociedade. Então, aquela lógica do absurdo, quer dizer, você enxergar que
o absurdo é o normal, quer dizer, é normal você humilhar, é humilhar você maltratar, é normal você espezinhar o outro, você massacrar os oprimidos. Então, essa lógica do absurdo é posta nas narrativas de Kafka como o padrão. É por isso que não há um sentimento de luta. Os personagens encaram situações absurdas, muitos deles morrem por isso e acham isso a coisa mais natural do mundo, porque o mundo é assim. Esse é o mundo de Kafka, quer dizer, um mundo em que não há esperança para nós. Né? Das obras mais significativas do Kafka, nós vamos ter o romance O Processo, né? Seria aí a representação mais bem acabada desse universo kafkiano, mas que infelizmente também não chegou na íntegra até nós. Esse é um romance que o Kafka ele começou a escrever em agosto de 1914, né, de acordo aí com os registros, e que foi abandonado em janeiro de 1915, e depois disso Kafka não mexeu mais nessa narrativa até sua morte. Isso, né, praticamente uma década depois, 1924. Então, embora seja um romance que a gente consiga ler, pensando nessa ideia de começo, meio e fim, que nós vamos ter a experiência de um ano de vida junto a esse personagem que é o protagonista da história, ainda assim, durante a leitura, nós percebemos várias lacunas, porque provavelmente, quer dizer, é um texto que não foi revisado, o Kafka, de certo, encaixaria outros capítulos ali, ou talvez modificasse a ordem dos capítulos, não se sabe, porque realmente isso era o Kafka. Ele começava, deixava de lado, muitos dos textos que ele deixou inéditos, ele pediu ao amigo, né, para quem ele deixou seus trabalhos aí como espólio, né, de parte da herança, ele foi categórico, ele pediu a esse amigo que ele queimasse tudo, porque ele considerava que aquilo não seria para publicação. Ainda bem que esse amigo teve o bom senso de não queimar esses papéis, porque senão nós não teríamos toda essa riqueza, né, desses trabalhos, ainda que incompletos, do Kafka, né, porque a maior parte que permaneceu inédito teria sido queimada. Né? Então, muito da obra dele se salvou graças a esse amigo que não cumpriu as ordens ali testamentárias, né, de queimar os manuscritos, tá? Então, esse romance, né, O Processo, ele seria a obra que mais representa, né, esse universo kafkiano, mas como eu falei, infelizmente não foi revisado e chegou até nós de uma forma um tanto quanto incompleta, tá? O romance abre com essa frase, né? Alguém certamente havia caluniado Joseph K., pois numa manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. Então, esse é o ano de vida do Joseph K. que nós vamos ter ali na narrativa. Então, o dia do aniversário dele, ele é detido pela polícia, né? A polícia vai até seu quarto, ele dorme ali num quartinho de pensão, e intima ele a ir a um tribunal porque ele está sendo acusado. Aí a gente pergunta, bom, do quê? E por quem? Não se sabe. Então, nós vamos ter a experiência desse homem ao longo de um ano, indo atrás de tribunais, de processos, de advogado, de testemunha, sem saber por que ele está sendo processado e quem o está processando. E o mais angustiante ele não se pergunta. Né? Então, assim, olha, não sei quem me processa, não sei por quem me processa, mas vamos lá, vamos correr atrás. E a gente começa a enxergar, quer dizer, o absurdo da situação como a norma. Então, quer dizer, olha, é isso, alguém o processou, ele vai ter que pagar, né, ele vai ter que ir a julgamento. Então, a frase de abertura do processo que descortina para o leitor um mundo em que a realidade e o absurdo são as duas faces de um mesmo sistema que se lança sobre o protagonista, arrancando-o da tranquilidade do seu cotidiano e atirando-o numa trajetória de luta agônica contra aquilo que é desconhecido e invencível. E aí, ao longo dessa narrativa, nós vamos ter esse personagem, então, vivendo situações grotescas, né? Ele vai atrás de um juiz, e esse juiz atende numa espécie de galpão, ali num bairro pobre, um bairro de lavadeiras, né? Ele tem que ir até um advogado, mas esse advogado não atende exatamente num edifício,
comercial, num escritório de advocacia. Então, são umas imagens que a gente pensa, gente, é um mundo parece um sonho, né? Aqueles sonhos bem surreais, né? Do surrealismo. Aqui a gente encontra essa lógica do absurdo, né? Então, ele entra num galpão, parece ali um galpão de 2 andares, a gente não entende o que um juiz pode estar fazendo ali. De repente abre uma porta e lá em cima tem um monte de gente olhando para ele como se fosse testemunha ou um corpo de jurados, né? E ele vai tocando a vida dele, né? E o advogado fala, não, segue sua vida, né? Esses processos duram anos, talvez você nem seja condenado, né? E ele vai seguindo a vida dele, ele tem que depor, ele recebe uma intimação aqui, mas nunca é de fato, olha, eu vou ao fórum, eu vou a um escritório de advogado, eu vou perante um juiz. Então, é sempre um absurdo dos lugares e das cenas em que ele vai experimentando, mas tomadas como algo natural, quer dizer, a sociedade é isso. Então, por que ele está sendo processado? Por quem? Ninguém sabe, quer dizer, é o homem que é oprimido pela sociedade, que é massacrado pela sociedade, que não sabe nem de onde vem aquilo que lhe atinge. Então, esse absurdo que rege o mundo e as normas sociais e que em Kafka é aceito com naturalidade, sem qualquer tipo de questionamento, é o que leva o personagem de Joseph K. a enfrentar um processo judicial sem ao menos saber quem o está acusando, qual o motivo da denúncia e o que exatamente a fundamenta. Então, isso, nem ele, nem nós, leitores, vamos entender o porquê de tudo aquilo, né? Uma frase marcante, né, que aparece numa parábola que tem ali no meio do processo a lei deve ser acessível a todos a qualquer hora. Quer dizer, deveria. Né? Por quê? Porque no mundo kafkiano, o homem morre diante da porta da lei sem nunca ter a chance de adentrar o recinto, mesmo tendo passado a vida toda do lado de fora à espera. Então é de novo aquele clima de desesperança, né? E aí, só para a gente entender, então, um ano, né, da vida do Joseph K., do aniversário de 30 anos ao aniversário de 31. No dia do seu aniversário, ele é interpelado pela polícia, a polícia vem até a sua moradia, né, leva o Joseph K. até os arredores da cidade, um lugar mais deserto, e ali o fuzila. Né? Então ele percebe que chegou o dia do julgamento dele, ele não sabe por quê, né? Os policiais também só falam isso, olha, você foi sentenciado, então você vai ter que, hoje é o dia da sua morte. Aí ele acompanha esses policiais até ali fora da cidade, né? É posto ali diante de uma pedreira, né? Um lugar bem ermo, ali ele é fuzilado e o corpo dele fica ali mesmo. Ou seja, ele nem questiona, mas por quê? E o julgamento? Quem me julgou? Quando? Não, ele aceita e morre ali. Então, quer dizer, essa é a imagem que o Kafka tem da realidade. É uma lógica de absurdos, o homem é sempre a vítima, o sujeito ele é a vítima desse mundo, é a vítima do sistema, e o final é sempre trágico. Então, o que é esse universo kafkiano? É esse universo sombrio, de uma existência trágica, em que o absurdo, né, do sistema é posto como regra, né, é posto como a lógica, o convencional. Né, e não há questionamento, nem da parte dos personagens, nem da parte do narrador. O absurdo é tomado como o padrão. Né. Se a gente fosse voltar um pouquinho atrás na literatura, é algo muito semelhante ao que a gente tem em obras como Alice no País das Maravilhas. Essa lógica do absurdo. Só que ali em Alice, no País das Maravilhas, nós temos um mundo de fantasia, que critica a realidade, mas é a imagem da infância, quer dizer, é a criança que experimenta aí uma lógica diferente daquela da sociedade, do universo dos adultos. Então, a Alice é uma figura que está crescendo, que está amadurecendo ali nas experiências dela pelo País das Maravilhas. Aqui em Kafka, a infância, o lúdico, já desapareceram. Aqui é o homem adulto enfrentando essa tragédia de um mundo voltado contra ele. Então, Kafka é isso. Nós nunca vamos ter uma narrativa dele que
haja uma ponta de luz, uma luz no fim do túnel, um final feliz. É sempre essa opressão, e aí esse universo absurdo, que foge da nossa, da nossa lógica do dia a dia. Então, é um universo em que o real e o fantástico, eles caminham lado a lado, né, porque realmente é um clima de surreal do que acontece ali, mas sempre por esse viés trágico, né? Sempre essa ideia de o homem como vítima, tá? Na apostila de vocês, lá a partir da página 150, vocês têm os dois temas da aula de hoje, tá? Um artigo que eu fiz falando da crise do romance dos anos 20, lá na página 155, 156, que é baseado aí no contraponto, né, que a gente viu a aula, e na sequência, um texto meu falando sobre o Kafka e sobre o processo, tá? Ali na página 157. No final da página, na metade da página 158, vocês têm uma parábola que está dentro do processo, que é o diante da lei. Então, é uma história que é contada para o Joseph K. dentro do processo, né, da narrativa, que mostra bem isso. Quer dizer, é aqui que a gente tem a síntese, né, do que é esse mundo kafkiano. Então, é a imagem de um homem parado diante da porta da lei, né, ele quer entrar, então é uma imagem metafórica, e o porteiro barra. Não, você não pode entrar. Ah, mas espera, você tem que aguardar. E ali esse homem fica anos e anos esperando para entrar dentro da lei, né, da casa da lei. E aí ele está quase, muitos anos depois, à beira da morte, né, eu estou resumindo bem aqui, eu falo assim, mas ninguém mais entra por essa porta? Ele pergunta pro porteiro, eu estou morrendo, mas eu nunca vi ninguém entrar. Eu falei, não, essa porta é só para você. Eu falei, e agora? Eu falei, agora você vai morrer e eu vou embora. Então é isso, olha, você vai morrer diante aqui do lado de fora da lei, não vai entrar e eu vou tocar a minha vida. Então, depois, se vocês quiserem, deem uma olhada aí na parábola diante da lei, que vai ser bem explicativa para entender esse universo kafkiano. E lá embaixo, na página 159, vocês têm um microconto do Kafka chamado Pequena Fábula, que também representa bem essa imagem da desesperança. Quer dizer, esse homem desesperançoso diante de uma sociedade toda posta contra ele, tá? Então, Kafka é desses grandes nomes da literatura que vale muito a pena ser qualquer coisa dele, né? Ele tem poucos textos longos, né? A maior parte eles são contos, então, assim, são peças que a gente pode ler separadamente, né? E sempre é uma surpresa muito agradável, né? Muito trágico, pesado, mas muito agradável. E aí, dentro das obras longas, né, o processo é a grande obra dele, né, uma das mais representativas aí desse universo. Bom, chega, né, já estourei aqui o nosso horário por hoje. Quero abrir para perguntas, comentários, podem ficar à vontade, tá?